Em 1820, um jovem chamado Joseph Smith, que tinha passado por várias igrejas chamadas históricas, disse que uma certa noite ele acorda no seu quarto com um brilho intenso. E ele olha e, pairando no ar, estava um ser angelical, brilhante, emitia uma luz muito forte. Ele falou dizendo que era o anjo Moroni, que tinha sido enviado da parte de Deus para revelar a Joseph Smith placas de ouro escritas em egípcio antigo, em que estavam as últimas profecias dos profetas de Israel, a última revelação de Deus para a humanidade. Revelação essa, inclusive, maior e superior do que a revelação que nós temos no Novo Testamento. E com base nessa aparição do anjo Moroni, Joseph Smith então aparece com o Livro dos Mormons, que é a transcrição, diz ele, das placas de ouro, segundo lhe mostrou o anjo Moroni. Muitos séculos antes, por volta do século V, um pastor de cabras chamado Mohammed, na procura de uma cabra que tinha se perdido do seu rebanho, entra numa gruta lá na Arábia, e lá lhe aparece um anjo, dizendo que vinha da parte de Deus, trazendo uma revelação e trazendo uma mensagem da parte de Deus que não estava nem no judaísmo e nem no cristianismo. E você tem origem ali nós temos a origem do islamismo, que é uma religião hoje de caráter mundial. Se nós formos dar uma olhada na origem das religiões que vieram depois do cristianismo, quase todas elas vão dizer que foram dadas por intermédio de anjos. As testemunhas de Jeová reivindicam que algumas de suas doutrinas foram dadas por intermédio de anjos. Eu não tive tempo de concluir a minha pesquisa, mas até onde eu fui ver, Ellen White, considerada por alguns adventistas como sendo uma profetisa, ela falava a respeito de um anjo que lhe acompanhava e que lhe revelava algumas das doutrinas que ela chegou a ensinar. Se um anjo lhe aparecer, a primeira coisa que você vai ter dúvida é do bem ou do mal? Que anjo é esse? De que lado ele vem? Porque são anjos. Na aparência são iguais. No poder eles são iguais, são inteligentes, são imortais, são invisíveis, eles têm o poder de se manifestar. A grande pergunta é, se lhe aparecer um anjo, como é que você sabe se ele é do bem ou do mal? É por isso que no Novo Testamento, a orientação que a Bíblia nos dá é de cautela com a aparição de anjos e desencorajamento de procurar contato com eles. Não há nada no Novo Testamento que nos encoraje a procurar contato com estes seres. Se você quer saber a vontade de Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, você vai fazer isso através do mensageiro de Deus, do anjo maior de Deus, Jesus Cristo, que é a manifestação final e maior de Deus, e que está registrado na Escritura. Quer ouvir uma mensagem de Deus? Leia a palavra dele na Bíblia. Em nenhum lugar nós somos encorajados a orar assim, Deus manda um anjo para resolver meu problema. Deus, eu quero ver um anjo, me fala através de um anjo. E em nenhum momento você vai encontrar nas cartas que Paulo escreveu, Pedro, Tiago, João, o autor de Hebreus, você não vai encontrar nenhuma orientação dizendo assim, procure ouvir os anjos, pergunte aos anjos, ou entre em contato com os anjos, ou esteja aberto para a visitação de um anjo. Não há nada na Bíblia sobre isso, ao contrário. Olha o que a Bíblia diz. Em Gálatas capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo, escrevendo a cristãos que estavam sendo tentados a se desviar do Evangelho, querendo mostrar que o Evangelho já foi revelado e que só tem o Evangelho, ele diz, a partir do verso 6, Gálatas 1, de 6 em diante, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. É curioso que Paulo diz aqui, Paulo aventa a possibilidade de que venha um anjo do céu pregar um evangelho diferente. Ele diz, olha, ainda que apareça um anjo vindo do céu, pregando um evangelho que não é esse aqui da Bíblia, seja maldito, esse anjo não é de Deus. Esse anjo não é de Deus. A gente aprende duas coisas aqui. Primeiro, que podem aparecer anjos do céu pregando o evangelho. Os mormons dizem isso, os muçulmanos dizem isso, testemunhos de Jeová disseram isso. Milhares de pessoas hoje dizem ter visto anjos que trouxeram mensagens, e você vai ver que mensagem é coisa contrária à Escritura. Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a redenção. É outro evangelho. E as pessoas ficam impressionadas porque foi um anjo, esquecendo que a Bíblia nos adverte, aqui vem o segundo ponto, de que esses anjos, eles se transfiguram em anjos de Cristo. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, ele está advertindo os coríntios porque estavam recebendo falsos profetas com muita facilidade, sem testar se aqueles profetas eram de fato da parte de Deus. Ao que ele diz no verso 13, 2 de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 13, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aqui nós aprendemos mais uma coisa a respeito desses anjos maus. Eles têm a capacidade de se transformar em anjo de luz. Eles são anjos de trevas, no sentido de que o alvo deles é espalhar as trevas, o desconhecimento de Deus, a ignorância, o erro religioso e a mentira. Mas eles, quando se apresentam, eles não se apresentam com um rótulo na testa dizendo, eu sou do mal, eu sou um demônio, meu nome é Satanás, meu nome é Legião. Eles não se apresentam assim. Eles se apresentam dizendo, eu sou Gabriel. Deus me mandou para trazer uma mensagem para você. Se alegre. É assim que ele vai aparecer. Como um ser bonito, feições maravilhosas, atraentes, um halo de santidade, né? Asas douradas, ou qualquer outra coisa que você olha e diz assim, isso aqui tem que ser de Deus. Você acha que ele vai aparecer como ele é? Satanás se transfigura em anjo de luz. É assim que ele vem iludindo milhões e milhões de pessoas através da história. Pessoas que vão para centro espírita, invocar os mortos, e os mortos aparecem, mas são os mortos. Pessoas que dizem ter visto entes queridos que morreram, fenômenos estranhos. Eu até penso que esse negócio de aparição de disco voador, que ilude as pessoas e leva essas pessoas para o misticismo, às vezes eu me pergunto se não são anjos do mal, Satanás e seus demônios se manifestando para iludir as pessoas. Há tanta manifestação mística, sobrenatural, esotérica, misteriosa, que iludem as pessoas e as levam para longe. Às vezes até me pergunto se os anjos não têm poder de curar. Curas que são feitas em nome de santo, gente que invoca santo isso, santo aquilo, recebe uma cura, se torna idólatra e põe no jornal, agradeço a graça alcançada, quem é que fez aquilo? Um anjo, nós vimos aqui que o anjo tem poder de deixar uma pessoa muda. Se tem o poder de deixar uma pessoa muda, será que não pode destrancar também a boca? Ou o ouvido? Ou os olhos? Ou fazer qualquer outra coisa? Não sei. Mas nós estamos lidando com seres poderosos, enganadores, iludem as pessoas, por isso a Bíblia nos adverte. Não procura contar, não há nada na Bíblia sobre isso. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala de pessoas que já caíram nas armadilhas desses anjos e se tornaram, inclusive, adoradores. Veja aí, Colossenses 2, verso 16, Paulo escreveu essa carta com o objetivo de corrigir uma heresia que tinha entrado na igreja. E uma parte
parte dessa heresia era ensinar, cultuar os anjos. Colossenses 2,16 em diante: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que há de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. O que estava acontecendo? Um anjo me apareceu, tive visões de anjos que trouxeram a verdade, e os anjos disseram que nós temos que adorá-los e cultuá-los para poder chegar a Deus. Essa é a mentira mais antiga desses anjos maus. Não foi isso que o chefe deles disse a Jesus lá no deserto? Mostrou o mundo todo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esses anjos querem a veneração humana, querem a obediência humana, querem escravizar os seres humanos, querem afastá-los de Deus, querem ser adorados. Por isso eles aparecem, eles fazem sinais, manifestações extraordinárias, sonhos, visões, aparições, tudo que eles podem fazer usando os seus poderes para enganar as pessoas. Por isso que a Escritura nos diz: cuidado, porque ele se transfigura em anjo de luz. Cuidado, ainda que aparecer um anjo ensinando um outro evangelho, o que vale é o que está escrito. Cuidado, cuidado. E eu termino então com essa palavra. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, o brasileiro é muito místico. Se a gente fizer uma pesquisa, essa pesquisa nos Estados Unidos, né, que é um país que está caminhando rapidamente para a secularização, diz que 57% dos americanos alegam ter visto um anjo ou ter tido um contato com um anjo. Se fizer essa pesquisa no Brasil, eu acho que vai dar 80%. Sei lá o que é que vai dar. Mas o que dói o coração é você ver no meio evangélico gente dizendo que um anjo apareceu e ensinou uma nova doutrina, ensinou uma nova prática. Eu vi um culto, ou soube de um culto, eu acho que eu vi um vídeo no YouTube, que o pastor, quando o culto vai começar, pega uma cadeira vazia, põe no tablado, diz: aqui é para o anjo Miguel sentar, para participar do culto. O anjo está aqui, vocês vêm pela fé. E tantas outras coisas, tanto misticismo, pessoas sendo iludidas, enganadas. E qual é o resultado de tudo isso? É que no final as pessoas se afastam desse livro, vão atrás dessas revelações, dessas manifestações e se esquecem que essa é a palavra de Deus. A mensagem de Deus está aqui. Você quer ouvir a Deus? Lê esse livro, estuda esse livro. Faça dele seu livro de cabeceira, medite nele, estude, ore à medida que você lê. E Deus vai falar com você. Que Ele nos livre do mal, que Ele nos livre dos anjos maus, que Ele nos livre do diabo, como Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal ali, poneros no grego, pode significar do maligno também. É uma oração que nós fazemos também, que Deus nos livre do maligno e das suas tentações. Amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.